Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula número 6 de Matemática da Rede Emancipa. Na aula de hoje nós falaremos sobre sistema de equação do primeiro grau, dando continuidade às equações do primeiro grau que a gente estudou na última aula. Bom, o roteiro da aula de hoje. Primeiro a gente vai falar sobre equações de várias variáveis, depois a gente vai introduzir os sistemas de equações e, por último, a gente vai trabalhar um método de resolução de sistemas, que é o método da substituição. E alguns exercícios aqui no final. Bom, começando aqui, equações de várias variáveis. Como a gente estudou na última aula, as equações, elas têm um grau, né? E elas podem ser, por exemplo, do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e assim por diante. Mas, além de tudo isso, as equações também podem ter uma ou mais incógnitas. Na última aula a gente só trabalhou com equações que tinham uma incógnita. Aqui eu trouxe alguns exemplos de equações que têm mais de uma incógnita. Por exemplo, aqui eu tenho x mais y igual a 4. Vejam, x é uma variável, incógnita, é tudo a mesma coisa. É só nomes diferentes para falar da mesma coisa, tá? Então aqui eu tenho x e y. Elas são duas variáveis que eu não sei o valor. Aqui eu tenho x vezes y mais z. E aqui eu tenho z mais 3x. Certo? Então aqui eu tenho duas variáveis. Aqui eu tenho uma, duas, três variáveis diferentes. E aqui eu tenho duas também variáveis diferentes, o z e o x. Bom, na última aula a gente aprendeu a resolver equações com uma variável só e do primeiro grau. O que seria isso? Por exemplo, se colocar x mais 2 é igual a 3. Essa equação só tem uma variável aqui, ó. Só tem o x de variável. Então ela é mais simples de resolver do que, por exemplo, essa outra equação aqui, que tem x mais y, tem duas variáveis. Então a dificuldade ela vai aumentando à medida que a gente aumenta o número de incógnitas ou variáveis. Bom, então o que seria um sistema de equação? Um sistema de equação seria mais de uma equação e que possuem, vamos dizer assim, uma única resolução. E é importante que o número de equações deve ser igual ao número de incógnitas. Como assim? Por exemplo, aqui nós temos um sistema, né? Que tem, eu vou colocar aqui, ó, equação número 1 e equação número 2, certo? E essas duas equações formam o que a gente chama de sistema de equação 1 e 2. Bom, se a gente olhar a primeira equação, x mais y é igual a 12. A gente tem uma variável aqui, x, e a outra variável y. Então nós temos duas variáveis. Para resolver um sistema com duas variáveis, a gente precisa ter no mínimo duas equações. Certo? Então aqui a gente tem x e y, aqui também a gente tem x e y, e nós temos duas equações. Agora, se eu tivesse só uma equação com duas variáveis, eu não consigo resolver, certo? Aqui o outro exemplo. 3x mais y é igual a 24 e 5x mais 2y é igual a 60. Aqui novamente eu tenho a equação 1 e a equação 2. As variáveis são x e y. E como eu tenho duas variáveis, eu preciso ter duas equações. Aqui eu tenho a primeira equação e aqui a segunda equação. Então, eu consigo resolver. No último exemplo,
menos 6x menos 2y é igual a menos 48. Aqui eu tenho as variáveis x e y, certo? Duas variáveis. E aqui embaixo eu também tenho x e y. Como eu tenho duas variáveis, eu preciso ter duas equações, que é o que eu tenho aqui, certo? Então, basicamente, isso é um sistema de equação. É um grupo de mais de uma equação e que essas equações também têm as mesmas incógnitas. Vou dar um último exemplo aqui. Imagina que eu tenho essa equação aqui, x mais y vezes z igual a 3. Aqui é a segunda equação. Vou colocar x mais y é igual a 10. Imaginem que eu tenho esse sistema aqui. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: será que eu conseguiria resolver esse sistema de equações? Bom, então vamos pensar um pouquinho. Aqui eu tenho a variável x, aqui eu tenho a variável y e aqui eu tenho a variável z. Então eu tenho três variáveis, x, y e z. Bom, se eu tenho três variáveis, conforme eu falei aqui, ó, o número de equações deve ser igual ao número de incógnitas. Eu tenho uma incógnita, duas incógnitas, três incógnitas. Então eu precisaria ter três equações. E aqui eu só tenho duas. Ó. Eu tenho a equação número 1, que eu rabisquei sem querer. E aqui eu tenho a equação número 2. Como eu não tenho três equações, eu não conseguiria resolver esse sistema aqui, porque ele tem três variáveis, certo? Bom, agora que a gente entendeu o que é um sistema de equação, a gente pode aprender como resolver um sistema, certo? Existem muitas formas de resolver sistemas de equações. Eu vou ensinar para vocês o método da substituição nessa aula. É um método que eu acho bastante simples. Ele usa basicamente o que a gente aprendeu na resolução de equações do primeiro grau. E aqui eu coloquei um passo a passo de como resolver esse sistema de equações. Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que olhar se eu consigo resolver esse sistema. Como é que eu faço isso? Eu vou olhar as equações. Então eu vou chamar isso aqui de equação número 1. E esse daqui de equação número 2. Bom, vou olhar aqui a equação número 1. Eu tenho x mais y igual a 12. Então, eu tenho uma variável, duas variáveis, certo? Se eu tenho duas variáveis, eu preciso ter duas equações. E é o que eu tenho aqui. Ó. Tenho a primeira equação e a segunda equação. E a segunda equação também eu tenho duas variáveis, certo? E aí eu preciso de duas equações, que é novamente o que eu tenho aqui. Então, a princípio, eu consigo resolver esse sistema. Bom, então vamos seguir o passo a passo aqui do método da substituição. Eu vou escolher uma das equações e isolar uma incógnita. Então, qual equação que eu vou escolher? Que é a número 1 ou a número 2? Bom, o mais simples é a gente escolher a equação que é mais fácil, certo? Essa aqui tem um 3 multiplicando um x menos y. Essa equação de baixo ela parece ser mais complicada. Então, eu vou escolher a equação de cima. Então, eu vou colocar aqui a equação x mais y é igual a 12. Bom, eu tenho que isolar uma incógnita. Eu vou escolher isolar o x. Tanto faz se eu escolher o x ou o y, não muda nada. Mas, para fins aí didáticos, eu vou escolher a variável x. Eu vou isolar ela. Como é que eu faço isso? Isolar significa que eu vou deixar ela sozinha de um lado e vou colocar tudo para o outro lado. Então, eu vou deixar o x sozinho do lado da igualdade
e vou colocar tudo para o outro lado. Então, x é igual a 12 e aqui eu passo y para o outro lado. Como o y está somando, eu vou passar ele para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar x igual a 12 menos y, certo? Então, eu fiz aqui o primeiro passo. Eu isolei a incógnita. Agora, o segundo passo. Eu vou substituir o resultado na segunda equação e vou resolver ela. Como é que eu faço isso? Eu vou substituir esse resultado que eu encontrei na segunda equação. Esse é o resultado. Eu vou substituir na segunda equação. Então, vamos lá. A segunda equação é 3x menos y é igual a 20. Agora o resultado aqui da primeira equação. X é igual a 12 menos y. Então, onde eu encontrar x aqui, onde eu encontrar a incógnita x, eu vou substituir por 12 menos y. Então, eu vou colocar 3 vezes. Aí x, né? X é a mesma coisa, x é igual a 12 menos y. Então, eu vou substituir. 12 menos y menos y é igual a 20. Certo? Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer a distributiva. Eu vou multiplicar o 3 por 12 e o 3 por menos y. Então, vamos lá. 3 vezes 12 dá 36. Menos 3y. Menos y é igual a 20. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou manter o 36 aqui. Menos 3y menos y vai dar menos 4y. Igual a 20. Eu vou continuar essa parte aqui em cima. Então, eu vou deixar o menos 4y de um lado. Que o que eu quero fazer é deixar a variável de um lado e os números do outro, certo? Como a gente aprendeu a resolver a equação de primeiro grau, que é o que a gente está fazendo aqui, resolvendo uma equação do primeiro grau. Então, menos 4y é igual a 20 e eu vou passar esse 36 para o outro lado. Vai ficar menos 36. Certo? Vai ficar menos 4y é igual a 20 menos 36. Isso aqui vai dar menos 16. Agora eu vou passar o menos 4 dividindo. Vai ficar y é igual a menos 16 dividido por menos 4. Isso aqui vai dar 4. Então, o que eu descobri aqui? Que o y é igual a 4. Certo? Eu substituí o resultado da primeira equação na segunda equação e resolvi. Aí eu cheguei que y é igual a 4. Vou colocar aqui em cima já. Y é igual a 4. Bom, agora o que eu tenho que fazer é o terceiro e último passo. Eu vou substituir o resultado da segunda equação na primeira e resolver. Então, eu vou voltar aqui para a primeira equação. Vai ser x é igual a 12 menos y. Igual a 12 menos y.
mais o y eu descobri que é 4. Então vai ficar 12 menos 4. Então x vai ser igual a 8. Certo? Com isso eu resolvi o meu sistema. Eu descobri que o x é 4, que o x é 8, aliás, e o y é 4. Bem simplesinho aqui. Essa é a minha resposta. Y é igual a 4 e x igual a 8. Essa é a forma de resolver aqui o sistema de equações. Bom, agora eu coloquei aqui um exercício. A ideia é vocês pausarem o vídeo, tentar resolver, depois comparar com a minha resposta. Então vamos lá, vamos seguir o passo a passo aqui do método da substituição. Primeiro, eu vou olhar as equações e ver se eu consigo resolver. Aqui eu tenho uma variável, duas variáveis, e eu tenho duas equações. Aqui eu tenho uma variável, duas variáveis, e também tenho duas equações. Então, a princípio eu consigo resolver esse sistema. Então vamos lá, eu vou escolher uma equação e vou isolar uma variável. Tanto faz a equação que você vai escolher e a variável, não faz diferença, o resultado que você vai chegar é o mesmo. Então a dica é isolar a variável que você acha que está mais fácil. Aqui eu acho que o y está mais fácil, ele está sozinho aqui. Aqui eu tenho 3x, 5x, 2y, então o y ele é mais fácil, certo? Então eu vou pegar a equação 1 e vou isolar o y. Então eu vou colocar y é igual a 24. E aqui eu tenho um 3x. Desse lado eu vou passar o 3x. Vou passar 3x para o outro lado. Bom, para fazer isso eu tenho que mudar o sinal dele, certo? Como a gente aprendeu aí nas equações. Então ele vai passar para o outro lado como menos 3x. Operação inversa. Certo? Então aqui eu tenho a primeira equação. Y é igual a 24 menos 3x. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir essa primeira equação na segunda equação. Então vamos lá. 5x. Agora a segunda equação. 5x mais 2. Bom, aqui eu tenho y, né? Mas eu descobri que o y ele é igual a 24 menos 3x. Então eu vou substituir aqui. O y eu vou substituir por 24 menos 3x. É igual a 60. Então, vamos lá, 5x. E agora eu tenho que fazer o método da distributiva. Eu vou multiplicar o 2 por 24. É o famoso chuveirinho. O 2 por 24. E multiplicar o 2 por menos 3x. 24 vezes 2 dá 48. 2 vezes menos 3x vai dar menos 6x. É igual a 60. Bom, então vamos lá. 5x. A ideia aqui é deixar quem é x de um lado e quem não é x do outro. Então vamos lá. 5x menos 6x. Vai dar menos 1x, né? Menos 1. 5 menos 6 é menos 1. E o x? Aí eu vou passar o 60. Não, vou manter o 60, aliás. E passar o menos 48. Menos 48. Então vamos lá. Vai dar 60 menos 48, que vai dar 12. Então manter o menos 1x.
é igual a 12. Por último, eu vou passar esse menos 1 dividindo. Vai ficar x é igual a menos 12. Certo? Então, eu descobri a minha primeira variável. X é igual a menos 2. Agora, seguindo aí os passos do método da substituição, eu vou pegar esse resultado e substituir na primeira equação. Então, vamos lá. Y é igual a 24 menos 3 vezes menos 12, que é o x, né? Então, eu estou substituindo o x aqui. Isso aqui vai dar y igual a 24 menos 3 vezes menos 12. Aqui eu tenho menos vezes menos, dá mais. Como a gente aprendeu aí em umas aulas atrás, quando eu multiplico dois números negativos, o resultado é positivo. Então isso aqui vai dar mais. 3 vezes 12 é igual a 36. Então vai dar 24 mais 36. Então y vai ser igual a 60. Com isso, a gente descobriu aqui que o x é igual a menos 12 e o y é igual a 60. Então a gente resolveu esse sistema de equação aqui do primeiro grau, bem tranquilo. Bom, nos vestibulares, de modo geral, as perguntas dificilmente pedem para você resolver um simples sistema de equação. No vestibular, normalmente, eles contam toda uma história aí. Vocês têm que interpretar essa história, esse problema, e na interpretação vocês vão transformar o problema em um sistema de equações. Então, o que eu diria que é mais complicado nessa parte da matéria, que é sistema de equação, é a conversão de um problema matemático em um sistema de equação. Depois da resolução, a gente já viu que é tranquila, é só seguir o passo a passo do método da substituição. Então, a ideia é que vocês treinem, resolvam questões de vestibular aí de sistema de equação, que vocês vão acabar de uma maneira ou de outra pegando a prática de transformar um problema em um sistema. Aqui a gente vai resolver um exemplo e também tente aí pausar o vídeo, tenta resolver essa pergunta que eu vou resolver aqui com vocês agora. Uma pergunta que caiu no vestibular da Federal de Minas Gerais. Bom, uma prova de múltipla escolha com 60 questões foi corrigida da seguinte forma: o aluno ganhava 5 pontos por questão que acertava e perdia 1 ponto por questão que errava, ou deixava em branco. Se um aluno totalizou 210 pontos, qual o número de questões ele acertou? Então vamos lá. Eu tenho uma prova aqui, ó. Ele tem um papelzinho. Certo? Aqui é a prova dele. Certinho. E essa prova ela tinha 60 questões. Certo? Então, quais as possibilidades que um aluno tem numa prova? Ou ele pode acertar. Vou colocar aqui, ó, certo? Ou ele pode acertar uma questão. Certo? Ou ele pode errar uma questão. Ele pode acertar ou errar. Não tem outra possibilidade numa prova de múltipla escolha. Não existe meio certo. É só certo ou errado. Então, eu vou chamar as questões corretas de x
e vou chamar as questões erradas de y, certo? Só para transformar em variáveis, porque eu não sei quantas ele acertou e nem sei quantas questões ele errou. Eu não sei isso, eu sei que ele acertou algumas e errou outras, mas não sei quantas, então eu vou chamar de x e y. E é isso que são incógnitas, são exatamente números que eu sei que existem, mas eu não sei exatamente qual o valor deles. E a prova ela tinha 60 questões. 60 questões. Bom, se eu somar o número de questões que ele acertou e somar o número de questões que ele errou, eu vou obter 60. Por quê? Porque a prova só tem 60 questões. Isso aqui não, ele não pode... Ele pode, por exemplo, acertar 50 e errar 10, vai dar 60. Agora ele não pode acertar 50 e errar 20, porque ele só tem 60 questões. Então, se eu somar o número de questões certas, o número de questões erradas, eu vou ter 60. Agora eu vou observar essa equação aqui, que já é uma equação já. Eu vou observar. Eu tenho uma variável, duas variáveis. Como a gente aprendeu, eu preciso de pelo menos duas equações para resolver uma equação de duas variáveis. Então aqui eu só tenho, vou colocar aqui, ó, primeira. Aqui eu só tenho uma equação, então eu não consigo resolver uma equação de duas variáveis dessa forma. Então eu preciso descobrir qual outra equação para montar o meu sistema. Então observem aqui, ó, o aluno ele ganhava 5 pontos por questão que acertava e perdia 1 ponto por questão que errava ou deixava em branco. E ele totalizou 210 pontos. 210 pontos foi aí a nota dele. Então, como ele ganhava 5 pontos por questão que ele acertava, eu vou colocar 5x. Porque cada questão que ele acertava multiplicava por 5, né? Agora, as questões que ele errava, ele perdia 1 ponto. Então, eu vou colocar menos 1y, certo? Se eu fizer essa conta, eu vou obter 210 pontos, que foi o que ele fez na prova, 210. Agora, aqui eu tenho um sistema de equações. Eu tenho duas variáveis, e aqui duas variáveis, e duas equações. Então, eu consigo resolver esse problema, esse sistema. Então, vamos lá, eu vou escolher uma das equações e isolar. Eu vou escolher o de cima aqui, ó, que está mais fácil. Eu vou isolar o y. Pode isolar qualquer uma que vocês quiserem, que vai dar o mesmo resultado. Então, vamos lá, eu vou deixar o y sozinho. Vou colocar aqui, ó, y é igual a 60. 60, vou passar o x para o outro lado, vai ficar menos x. 60 menos x. Então, com isso aqui, ó, eu já isolei a primeira equação. Agora, seguindo o passo a passo do método da substituição, o próximo passo é substituir esse resultado na minha segunda equação. Então, vamos lá. 5x menos 1, e aí eu vou substituir por y, que o y é igual a 60 menos x. Vou colocar aqui, ó, 60 menos x é igual a 210, certo? 210. Então, continuando, 5x menos 60. Agora eu estou fazendo a distributiva. Eu vou multiplicar o menos 1 por 60 e vou multiplicar o menos 1 por x. Então, menos 1 vezes 60, menos 60. Menos 1 vezes menos x, mais x. Porque menos vezes menos dá positivo. Então, mais x é igual a 210. Então, 5x menos 60 mais x. Eu vou deixar quem é x de um lado e vou passar quem é número para o outro lado. Então, 5x mais x vai dar 6x. 6x é igual a 210
mais 60. Eu estou passando menos 60 para o outro lado, ele passa positivo. Então vai dar 6x é igual a 270. Eu vou continuar aqui em cima, porque acabou o espaço. Então lá. Aqui eu tenho 6 vezes x, ele está multiplicando. Então eu tenho que passar na operação inversa. Se aqui o 6 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, porque a multiplicação é a operação inversa da divisão. Aqui eu tinha menos 60. E eu tenho uma subtração. A operação inversa da subtração é a adição, é a soma. Então menos 60 eu passei somando. Aqui o 6 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então vai ficar x é igual 270 dividido por 6. Certo? Se vocês fizerem essa conta aí, vai dar x é igual a 45. Então eu descobri que x é 45. Bom, agora eu vou pegar esse resultado e voltar lá na minha primeira equação. Então eu vou continuar ela. Y é igual a 60 menos x. Então 60 menos 45. E isso aqui vai dar 15. Certo? Bom, o que eu descobri aqui? Eu descobri que esse aluno, ele acertou, que o x é certo, né? Eu chamei o x de questões corretas. Ele acertou 45 questões e ele errou 15 questões. E aqui está perguntando qual o número de questões ele acertou. Ele acertou 45. Então essa é a nossa resposta do exercício. Bom, espero que todos vocês tenham entendido a aula de hoje. Vou deixar a lista de exercício para vocês resolverem. Nessa lista eu vou colocar questões que é só para resolver um sistema e também questões desse tipo aqui, que você tem que interpretar o problema, transformar o problema num sistema de equações e aí resolver o sistema de equações, que é a forma que cai nos vestibulares, certo? Então, por hoje era isso. Muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima aula.